Bem-vindo, bem-vinda. Sempre que me é solicitado apontar para um livro, para um texto que possa transformar positivamente a nossa vida, primeiro eu penso nesse filósofo Frédéric Lenoir, e todos os livros dele são incríveis, inclusive tem um outro que se chama O Livro da Alegria, mas o principal na minha visão é esse livro que se chama Pequeno Tratado da Vida Interior. Primeiro que não é só o conhecimento apurado, refinado e abençoado do autor, um filósofo francês conhecidíssimo, e na França um filósofo lido, conhecidíssimo é porque é muito competente, visto a França ter todo um estudo filosófico muito sofisticado, mas porque também, eu vou chamar intimamente de Frédéric, ele não só usou o que ele sabe, ele chamou os grandes filósofos que apontam na direção de uma vida que vale a pena ser vivida. E eu vou compartilhar um pouco aqui contigo dessas lições. A primeira delas chama-se Dizer Sim à Vida. E não é sim de aceitar a vida como é. Existem elementos que precisam ser mudados, transformados. O que ele propõe aqui para nós é perceber que a vida é uma arte. É como desenhar um quadro bonito, como fazer uma comida bonita. Seja Confúcio, Spinoza, que é um filósofo que vivia próximo da natureza, filósofo misterioso, muito pouco reconhecido, mas quando você lê Spinoza, ele fala da natureza, das árvores, do mar, do céu azul, do abraço da pessoa amada, de poder agradar um animalzinho, de uma boa comida. E ele trata elementos também do budismo, quando ele fala que a vida silenciosa é uma vida de sabedoria. Ele propõe a humildade e ele propõe o dizermos sim à vida. E aí ele vai muito se basear em uns filósofos chamados estoicos, que determinam que nós não somos senhores do destino, que tem elementos que nós não podemos mudar, mas que devemos sim viver. Tem momentos em que eu não posso mudar e que também eu não posso escapar. Eu não posso parar de respirar porque eu acho que respirar não é bom. Faz parte do viver respirar, amar, trabalhar, produzir, é reconhecer o que eu tenho de liberdade e aí sim mudar, entender a diferença do que realmente eu tenho que aceitar e daquilo que eu posso transformar. Então o dizer sim para a vida é o dizer sim inclusive para situações que não dependem de nós. É como nós vemos os alcoólatras anônimos, os jogadores anônimos. A primeira percepção de cura, o primeiro passo para a cura é falar: eu sou um alcoólatra, eu sou um jogadilho, não sei se assim se diz, eu sou viciado em sexo, eu sou corrupto. É um trabalho de aceitação, dizer sim para aquilo que eu sou, dizer sim para aquilo que a vida coloca para nós, dizer sim às mudanças que eu não quero passar pelas mesmas, mas que não tem outro jeito, dizer sim até mesmo para a maldade do mundo que tanto vai nos escandalizar na vida, que tanto vai nos deixar pasmo. Sim, existe maldade no mundo, e é nesse mundo que a gente vive. E quando nós dizemos sim para a vida, eu já falei isso numa outra lição para você, nós não desprezamos a raça humana. Nós dizemos sim para a maldade, para a bondade, para a poluição, para o ar puro, para as florestas e para as cidades de asfalto, para a humildade e para as pessoas egóicas. Tudo isso existe. Talvez precisamos sim encontrar a nossa gangue, a nossa turma, que é a turma que fala com o meu coração. Então quando ele diz diga sim para a vida, é algo muito delicado, é um processo, por isso que ele abre esse livro já falando desse processo. Nós perdemos muito do nosso equilíbrio sempre tentando negar um monte de situações dentro de nós e um monte de situações no mundo
exterior. E aí ele termina esse primeiro capítulo dizendo: por mim, portanto, amo a vida. É um termo estoico, inclusive. Por mim, portanto, amo a vida tal como ela é, como ela se apresenta, por mais difícil que seja. Nós falamos no Oriente que iluminação é aceitar quem eu sou, aonde eu estou. Agora eu estou aqui com você. E aceitar o que eu tenho, mesmo que eu não tenha nada. Eu posso conseguir mais coisas, eu posso trabalhar, posso ter ambições, mas agora eu aceito o que eu tenho. Aceitar o que eu sou, aceitar o que eu tenho, aceitar onde eu estou. Isso é se alinhar com a vida. E é muito raro encontrar alguém que está alinhado. Eu sou exatamente quem eu deveria ser. Agora, eu vou amadurecer, vou melhorar, mas agora eu sou quem eu deveria ser. Agora eu estou exatamente onde eu deveria estar. E agora eu tenho exatamente o que eu deveria ter. E a partir daí, com esse sim à vida, alinhado à vida, uau! Segundo capítulo do livro, confiar e entregar. Confiar e entregar. Eu trabalho muito com o Ho'oponopono diferenciado, que é, em vez de sinto muito, perdão, gratidão e amor, que é lindo isso, é apontar numa outra direção. Solto, confio, amo e agradeço. Solto tudo aquilo que não é meu. Solto a maldade do mundo. Sei que ela existe, mas eu solto. Solto a ganância, solto a vaidade exagerada, um pouquinho é bom. Solto as críticas, os crimes, as fofocas, eu solto. Depois, confio. Confiar na vida. Não é a confiança pervertida, não é a confiança de que eu confio que eu vou ganhar na loteria. Não é a confiança de perceber que na vida cotidiana, sim, nós temos vários aprendizados que se fazem destruir a nossa confiança. Mas é uma confiança mais íntima, como o Jó bíblico, que não importa o que aconteça, eu vou buscar algo que ainda assim confia. Solto, confio, amo e agradeço. Confiar sim que existe bondade no mundo, que existe honestidade, que existe pessoas que querem o nosso bem. Confiança que é chamada também de reconfiança. Porque confiar agora não quer dizer que eu vá confiar daqui a pouquinho. A confiança e a fé é um exercício diário. Como diz São Agostinho, ai de quem falar eu tenho fé. Não, é uma conquista. Uma conquista. O ato de ter fé só acontece quando você perde a fé. É a mesma coisa que a água. A sede vem quando falta a água. Então é um exercício, o primeiro capítulo do livro, confiar na vida. Perdão, primeiro, até são tantos capítulos, está passando por um filme aqui na minha cabeça. Dizer sim para a vida. Segundo capítulo, confiar na vida. Terceiro capítulo, ser responsável pela sua própria vida. É o que o Jordan Peterson chama de começa arrumando o teu quarto. Ou como Gandhi falava, primeiro dá uma volta no teu quarteirão antes de querer mudar o mundo. Começa por você. Então ser responsável pela própria vida, como diz Sartre, é buscar a liberdade também. Ser responsável pela própria liberdade, liberdade de ir e vir, liberdade de poder pensar, mesmo quando aprisionam todo o nosso corpo. Ainda assim eu posso pensar, ainda assim eu posso viver como o coração, como fazia Nelson Mandela. E nas escolhas que eu fizer, como eu já falei para ti, a escolha da alimentação, a escolha das pessoas próximas, a escolha de se eu vou seguir o caminho do coração ou muitas vezes o caminho do egoísmo. E se eu sou responsável pela vida, pela minha vida, que as minhas ações sejam em favor da vida, sejam em favor do amor, sejam em favor de recusar a violência, recusar a corrupção, recusar a maldade. E quanto mais pessoas tiver assim no mundo, melhor será
o mundo. Quarto item, agir e não agir. Na China nós chamamos de Wu-Wei. Tem situações que você deve só observar. Tem um livro famoso nos anos 80 da Gestalt que chama-se Não Apresse o Rio, ele corre sozinho. Então na era do iFood, na era do supermercado online, na era de tudo a jato, de colocar tudo para frente em velocidade 2, 3 no WhatsApp, essa necessidade de se ir mais devagar, de se trabalhar mais devagar, de ter uma ação sobre o mundo que muitas vezes requer uma certa paciência, buscar uma metodologia de vida e que nessa metodologia tenha essa percepção da própria natureza, yin yang, ativo, passivo. Aqui eu ajo, aqui eu espero. Aqui eu crio uma movimentação. Aqui simplesmente eu espero que a natureza crie essa movimentação. Por vezes nós estamos o tempo todo brigando, passando por esse momento presente sem se dar conta, como dizia John Lennon, o que é a vida? A vida é aquilo que nós estamos perdendo enquanto estamos fazendo planos. A vida é aquilo que nós estamos jogando fora enquanto estamos fazendo planos. E se por acaso não foi John Lennon que falou isso, me perdoe. Mas quando nós olhamos na direção do ativo e do não ativo, o que entra aqui? O 5º capítulo das regras para a vida interior. Silêncio e meditação. O verdadeiro silêncio, a verdadeira meditação que hoje não tem um periódico científico, um periódico de neurociência que não fale dos benefícios da meditação. Mas atenção, Buda fala da meditação correta. Isso 500 antes de Cristo. Otávio, existe meditações incorretas? Um monte, que não é meditação, que é uma enganação da mente. Então essa meditação que aqui é proposta é a prece silenciosa, que São Tomás de Aquino propõe. É uma prece que não é ficar repetindo orações, muitas vezes olhando no relógio, com pressa, perdendo o momento presente. Entrou num templo, não ação. Entrou na meditação, não ação. E perceber, hoje é muito estudado isso, que a maior parte das pessoas que fazem meditação são pessoas que são incapazes de fazer mal para alguém. Incapazes. E pode ser meditação cristã também, que são orações contemplativas. As pessoas que têm vida interior são incapazes de fazer mal a alguém. Elas não aprendem isso é pecado, não matarás, não ferirás. Não. É um reconhecimento daquele ser como o teu irmão. Isso ainda está sendo muito pesquisado, mas tem sido feito muitas práticas de meditação ou de meditações em presídios. Tem vários documentários onde as pessoas se tornam seres humanos melhores. Elas conectam com aquilo que já estava lá. 6ª lição, conhecimento e discernimento. Estudar sempre e discernir, que era uma questão que Sócrates tanto tratava, o que é bom e o que é o mal. Isso chama questionamento. Questionamento. Desde datas midiáticas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, Natal, se eu olhar para isso com questionamento, talvez eu perceba, ou não, que isso muitas vezes é um jogo comercial. Será que se eu olhar com uma lupa, talvez eu perceba que o 13º salário é uma forma de nós sermos surrupiados na época do imposto de renda? Eu não estou ganhando nada. Isso só vai ser emprestado para mim perder tudo depois e devolver. Então essa espécie de discernimento, de olhar as coisas como elas são, que Sócrates tanto ensinou no texto A República, que não foi ele que escreveu, mas conta-se dos ensinamentos dele. O homem sábio é o homem que questiona,
Mesmo quando ele fala, eu tenho certeza de alguma coisa, mas eu quero confirmar a minha certeza, de novo e de novo e de novo. 7ª lição, conhece-te a ti mesmo. Aí entra em contato com essa ideia de que o questionamento vai fazer com que eu conheça a mim. Questionar as pessoas, questionar o mundo. Eu percebo pessoas que sentam às vezes perto de mestres que eu já tive, como o Dalai Lama, ou como a Coen mesmo, e elas não estão receptivas para aprender alguma coisa nova. Aliás, o Jordan Peterson fala sobre isso aqui. Sempre acredite que alguém tem alguma coisa para te ensinar. Sempre esteja aberto para aprender alguma coisa com alguém. Então, conhece-te a ti mesmo. Depois, aquisição de virtudes, que também é uma coisa muito bonita na filosofia grega, e eu também já conversei isso contigo. Seja justo, fale a verdade, não acumule tanta coisa, e isso se refere à raiva, a ódio. Adquirir virtudes, saiba perdoar. No cristianismo a gente tem as 3 virtudes teológicas: caridade, fé e amor. Jesus ele vem fazer uma proposta tão bonita em algo que é tão esquecido, que é dai água a quem tem sede, dai pão a quem tem fome, dai abrigo a quem tem frio. E só o fato de nós darmos água para as pessoas, eu lembro quando eu era mais jovem, era muito comum o mendigo tocar a campainha na casa e pedir comida e água, todo mundo dava. Ele ia uma por uma e dava um prato de comida. Hoje as grandes empresas, como a Coca-Cola, estão comprando a água inteira do mundo. A água vai virar um objeto riquíssimo. A ideia de dê água a quem tem sede é uma ideia que vai desaparecer. Então adquira virtudes. O mundo precisa de pessoas. Buda falava sobre essas virtudes, sobre uma moral, sobre uma percepção daquilo que pode fazer bem para mim, pode fazer mal para o outro. 9ª lição, uma das mais difíceis: torne-se o mais livre possível. Lembra que antes eu falei de você saber o que você pode mudar ou não, que é uma das virtudes. Mas tomando consciência do que você pode mudar, e essa para mim é a mais importante de todas. Para mim é mais importante a liberdade do que o amor. Tem pessoas que a família é mais importante do que a liberdade. Para outros a saúde é mais importante que o amor. Para mim sempre ficou claro que a liberdade é o mais importante. Talvez para você não, mas faz parte desse projeto a ideia de sermos livres. E hoje, a cada dia, são feitas milhares de leis para que você não seja livre. Não. Thomas Peterson vai propor aqui, num capítulo onde ele diz: deixe teu filho andar de skate. O que significa isso? Ele vai cair de árvore, ele vai quebrar o tornozelo, ele vai quebrar dente, mas deixa. Porque quando ele for velho, se ele não fizer isso, ele vai pegar o carro e vai enfiar num muro ou vai matar alguém embriagado. Deixa ele enlouquecer enquanto ele é criança. A gente precisa dar essa liberdade. Lógico, subi em árvore de 2 metros quando eu subia, mas precisa dar essa liberdade. 10ª regra: amor próprio e cura interior. Não dá para dizer que nós estamos curados, nós estamos sempre nos curando. Às vezes se diz, eu cicatrizei tal situação. Ok, mas as cicatrizes também precisam ser curadas. As cicatrizes, elas podem abrir. Então a vida é um processo de cura. Por vezes nós temos um ódio e desprezo pelo outro, mas por vezes também temos esse ódio e desprezo por nós mesmos. Não é um discurso de autoestima, de sempre gostar de nós mesmos. Não é isso. Tem horas que você não gosta. Mas amor próprio é aceitar que tem horas que você não está legal com você. Mas nunca se desprezar. Nunca se odiar. Todos podem estar contra você. Todos.
mas você nunca pode estar contra você. Nunca. Então tudo isso que eu estou falando aqui é para você aconselhar, para você passar para frente. Outra regra, que é a chamada regra de ouro. Qual que é a regra de ouro? Não faça para o próximo aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Jesus falou sobre isso, Buda, Lao Tse falou sobre isso. Quando a gente ouve pequenininho, não puxa o cabelo do teu irmão, o cabelo da tua irmã, é sobre isso que nós estamos falando. Isso aparece em todos os textos sagrados, todos os textos sagrados. Não faz para o outro aquilo que vai fazer o outro sofrer. Não faça para o outro aquilo que vai fazer você sofrer. Olha, às vezes eu penso no cigarro. E eu amo quem fuma, não tenho nada contra. Mas é engraçado, quem faz o cigarro faz pro teu mal. É alguém que te odeia. Porque segundo Drauzio Varela, eu não sou médico, vício é mais que qualquer coisa. Tem um monte de elementos para acabar com a tua vida. Eu ponho na boca alguma coisa de alguém que me odeia, que faz isso por ganância, por avareza. E não só isso, crack, esse monte de porcaria que tem agora. Então, essas pessoas, elas têm que seguir essa regra de ouro. Não faça para o outro o que você não quer que faça. Não digo nem com você, para essas pessoas, mas com teus filhos, com a pessoa que você gosta. Então é importante isso. As pessoas que pensam nos outros hoje, elas têm muito mais 12ª lição: amor e amizade. Para viver bem em sociedade, não digo na sociedade como um todo, mas na tua micro-sociedade você precisa de amigos. Na filosofia, amizade é um valor importantíssimo. Tá perto dos amigos. Sócrates vai falar que o amor amigo é quase tão importante quanto o amor entre duas pessoas. E o amor entre duas pessoas é quase tão importante quanto o ágape, que é o amor a Deus. O amor que é intenso. E não é só amar que os filósofos propõem. Eles propõem que nós expressemos gentileza. Como o filósofo carioca, gentileza gera gentileza. É que nós expressemos um sentimento de... vamos achar uma palavra adequada, de elogios, elogiar os amigos, elogiar, falar da importância dessas pessoas para nós. Nós perdemos muito isso. Na pandemia, quantas pessoas que me ligaram e quantas pessoas que eu liguei nunca deram retorno. Liguei 1, 2, 3, 4 vezes. Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? E é um amor de via única. Eu devo ser assim com alguém também. Mas nós temos que ver isso que os espiritualistas falam. Amor, doação, ser uma pessoa excepcional no amor. O Osho falava muito assim, que a nossa vida, que quando nós morrermos, ele deixou esse convite para mim, que eu tenha deixado esse mundo um pouco mais amoroso e um pouco mais perfumado, um pouquinho. Não precisa fazer uma coisa grandiosa, sair na Avenida Paulista dizendo eu te amo, mas expressar um pouco isso, amor. Deixar esse mundo mais perfumado, para que aprendamos a lidar com a 13ª lição, a não violência. Abrir mão. No taoísmo, que é uma espiritualidade que eu sigo, nós mentalizamos assim: eu sou um derrotado. Não no sentido de baixa estima, mas falar assim: quer me ofender, pode ofender, eu já sou um perdedor mesmo, eu não vou brigar com você. Eu não vou entrar nessa competição. Eu não vou entrar nesse estresse. E nem vou permanecer na energia do não perdão. É claro que tem muitas situações que nós não conseguimos perdoar com o coração. Mas que aí aprendamos a perdoar com a mente. E o perdão, não só o perdão, mas a não violência é um exercício diário. Nós somos instigados o tempo inteiro a sermos violentos. A achar culpado, a culpar. Dentro da cabala judaica é viver o tempo inteiro na perversidade. O tempo inteiro apontando o dedo. Como numa escola, não sei se você conhece, uma escola chamada escola de base. Que as televisões, que as justiças,
que as pessoas acabaram com os fundadores dessa escola, com a história dessa escola, com as crianças dessa escola, e depois perceberam que não era nada daquilo, e nem ao menos pediram perdão, nem ao menos pediram perdão. Eu gostaria muito que o Brasil tivesse o Superior Tribunal do Perdão, e que em todos os bairros tivesse um Tribunal do Perdão, onde as pessoas pudessem pedir desculpa e falar: eu errei. 14º, partilha, doar. A gente sabe que uma parte dos nossos valores é tudo gasto em imposto. E é engraçado, né, Nirvan, que ele fala da França, que você paga imposto com o maior gosto, né? França, Inglaterra, mas ele diz que isso nos deixa irritados, isso nos deixa egoístas. Por que eu vou ajudar alguém se eu já pago tanto impostos? E nós nos tornamos iguaizinhos às pessoas que roubam o nosso dinheiro. Igualzinho. Não partilha. Nem que seja um sorriso, nem que seja um copo d'água. Pagar imposto não tem nenhuma relação com partilha. Nenhuma relação. É outra coisa, é outra história. 15º, o valor maior do budismo, o desapego. Buda dizia que na vida, ou que melhor, a vida é como uma faculdade, uma universidade, onde a matéria principal é o desapego. Matéria principal. Se eu não aprender a soltar, ou até estar preso a algumas coisas por um fio de nylon, nunca por uma corrente, porque vai ser mais difícil de romper. O apego e o desapego têm relação com a última lição, que é procurar observar o aqui e o agora. Isso me lembra que todas essas lições que eu estou compartilhando aqui, você pode encontrar num filme, que é o filme chamado A Sociedade dos Poetas Mortos. Carpe Diem, aproveita a vida. Aqueles jovens do filme, eles iam ser destruídos. Eles não aprendiam a partilha, não aprendiam o amor, eles se achavam o máximo que podiam mudar qualquer coisa, eles aprendiam a odiar os diferentes, eles aprendiam a ser segregadores, acho que é assim que fala. E vem aquele professor e fala: não, vamos cantar, vamos aproveitar o dia. Quando nós falamos de Carpe Diem, é a mesma coisa quando Buda falava do aqui e do agora. Perceber a verdade do momento, perceber a alegria do momento. Mas para isso eu preciso estar presente. Eu preciso observar o que está acontecendo. Eu preciso aceitar, voltando lá atrás, até mesmo as coisas que vão embora que eu mais gosto, como naturalmente, para a maior parte de nós, quem morre primeiro é o pai e a mãe. E eu tenho que aprender esse desapego, tenho que lidar com isso para chegar na última lição desse livro belíssimo, que naquele filme, o Sociedade dos Poetas Mortos, ele termina com essa última lição. Eles expulsam o professor, eles mandam embora, porque o professor ensinava aquelas crianças a serem gentes, a amar, a partilhar, a viver o presente. E o professor está indo embora e todas as crianças, eu não lembro exatamente o que, começam a fazer um poema ou cantar alguma coisa que o professor ensinava. Aproveita a vida para você chegar na última lição. A gente tem que ver a beleza dessa vida, com todos os seus altos e baixos, com todas as suas ganhos e perdas, elogios e críticas, prazer e dor. São os 8 ventos mundanos, tá, que Buda falava. Prazer e dor, ganho e perda, elogio e crítica, honra e desonra. Nós amamos ganhar, mas temos horror a perder. A beleza da vida é que nós também perdemos. Ganho e perda. Elogio e crítica, nós adoramos ser elogiados, mas todos nós vamos ser criticados. Prazer, uau, como adoramos prazer. E dor, todos têm a sua cota de dor. Honra e desonra, em algum momento vamos ser desonrados. Mesmo assim, como diz aquele filme belíssimo, a vida é bela. Então,
Para mim, muitas vezes, não dar um conselho meu, Otávio, para alguém, impor uma ideia minha, sempre que eu vou aconselhar alguém, esse é o meu manual. Seja num mapa, num tarô, numa análise. Porque são coisas universais, não é o que eu penso. Para você ser feliz, você tem que ser corintianista ou palmeirista. Não. Ou flamenguista, ou fluminencialista, enfim. Isso não tem nada a ver com felicidade. É uma coisa que você gosta de um ou do outro. Aqui é geral. E se a gente viver isso, Sócrates, Aristóteles, Confúcio, Buda, muito Jesus, São Francisco, todos os estoicos da vida simples. O planeta precisa de pessoas que vivam uma vida simples. Com isso aqui a gente faria um mundo melhor. Fica a dica, um livro fácil de achar, editora Objetiva, não sei porque saiu pela Objetiva, ele sai muito pela editora Paulus, porque é um filósofo, mas vale a pena ler e pensar sobre tudo isso. Gratidão.